Netuno foi identificado a partir de cálculos matemáticos, enquanto astrônomos estudavam a órbita de Urano. Nessa época, a conexão com a espiritualidade despontava no mundo ocidental. O romantismo e o idealismo configuravam o cenário. Então, Netuno foi identificado enquanto os astrônomos estudavam a órbita de Urano. Então, os assuntos relacionados a Netuno, eles vão ter já essa nuance de um acaso, vão ter um tom desconhecido, vão ter um tom inusitado, vai ter um lúdico naturalmente ali envolvido, porque ele foi descoberto assim não querendo ser. Não se estava à procura dele. Ele apareceu ali. Então, os assuntos de Netuno, eles já vão ter essa tonalidade meio mágica envolvida. O contexto mundial, então, era um contexto, quando ele foi descoberto, era um contexto de espiritualidade, de romantismo, de idealismo. Então, como os planetas transpessoais, eles nos falam de um lugar distante e que nos enxergam de uma maneira como um todo, como um coletivo, a gente precisa observar o cenário, o contexto que o mundo estava inserido no momento que aquele planeta começou a entrar em contato com a gente. Na mitologia, é o deus dos oceanos que cavalga sobre as ondas do mar em cavalos brancos. Netuno. Os assuntos de Netuno, para onde quer que se olhe, vai ter uma magia, vai ter uma fantasia, vai ter uma história de sonhos. Ele vai ter essa atmosfera desde como ele foi descoberto, dentro da mitologia, ele é... Porque ele fala sobre isso. O lugar dele é mais distante ainda de nós do que Urano. Então, Netuno, ele enxerga o entorno dele como um certo devaneio. Mas isso também por conta de que o contato que se tem com esse planeta também é muito recente. E por ser uma distância grande, que a gente conversa, que a gente se relaciona com Netuno, vai ter uma coisa meio vaga, meio simbólica, porque é distante. Tem muitas possibilidades de interpretação, como se fosse um sonho.
Tem muitas possibilidades. A espiritualidade, ela tem muitas possibilidades também de ser interpretada, de se relacionar com ela. Então, os assuntos de Netuno, ele tem essa atmosfera. Quando se abre, Netuno nos fala de sonhos, fantasias, imaginação, abstrato. Então é isso, o Netuno, quando ele se abre, ele vai, por se encontrar muito distante da Terra, sua atmosfera ainda é bastante desconhecida e envolta em incertezas. O Netuno, como tem muita distância, é como se ele não vai contar uma história inteira completa. A conversa que a gente tem com Netuno, a nossa relação com Netuno, ela não é clara, ela não é literal. Então, se o Netuno for contar a história desse cactus para nós, ele não vai falar assim: ah, eu encontrei esse cactus num deserto quando eu fui viajar para Marrocos e trouxe ele no avião, e aí eu cheguei aqui e coloquei ele à venda numa floricultura, e aí... Não, o Netuno, ele só vai mostrar o cactus. E olhe lá, pode ser que ele só mostre um fiapinho aqui do cactus. E quem vai contar a história é a gente aqui. Então, por isso que Netuno ele é muito sobre simbolismo e sobre imaginação. Então, é isso. Se eu mostrar... Se eu mostrar... Vou pegar uma coisa bem colorida aqui. Se eu mostrar isso aqui, sem falar nada, cada pessoa que olhar isso aqui vai imaginar. Tem muitas possibilidades de falar sobre isso. Muitas coisas podem ser feitas com isso. Tem muitos vieses de... Eu posso falar sobre esse aqui específico, eu posso falar sobre esse conjunto, eu posso falar sobre isso, eu posso falar sobre esse vão aqui, eu posso falar sobre o fundo. Ele não vai contar a história, ele vai mostrar um símbolo e a história fica por conta de quem está recebendo aquela informação. Por isso que ele é relacionado com os sonhos, com fantasias, com imaginação, com abstrato, com espiritualidade. Porque esses temas, eles dependem de nós para se desenvolverem. A espiritualidade que eu acredito e que eu desenvolvo aqui dentro de mim, ela pode não ser a mesma que é para o outro. Um sonho que eu tive durante essa noite, se eu contar esse sonho, para cada pessoa vai ter uma interpretação. O Netuno, ele deixa aberta a interpretação. Por isso que ele vai se relacionar com questões artísticas também.
ele tem essa... A nossa conversa com ele depende do nosso mundo interno. Como que o nosso mundo interno vai interpretar os sinais que ele nos mostra? Possui nuvens brilhantes e manchas escuras que lembram tempestades. Porém, sem confirmações. Se conecta com indefinições, confusões, imprecisões e tudo aquilo que não pode ser explicado pelo racional. Porque aí é isso, aquilo que a história que cada um conta sobre um símbolo é de cada um. E claro, essas indefinições, confusões, imprecisões, tá muito relacionado a essa distância que a gente tá desse planeta e a essa, sim, falta de clareza na nossa comunicação, mas essa falta de clareza na nossa comunicação é isso. É uma transparência sobre isso. O Netuno, ele não vai fingir, que ele quis te contar uma coisa, mas que ele não conseguiu te contar ela inteira. Não, ele simplesmente vai te entregar o que é possível. Ele não é sobre ruído de comunicação. Não é sobre ruído de comunicação, não é sobre ele começar a falar uma coisa e parar no meio, não é sobre interferências. Ele é sincero e transparente em relação àquilo que ele entrega. E aí é isso, eu vou te entregar isso aqui. Expressa uma sensação de visão turva, expandindo a percepção intuitiva, o emocional, os limites além da mente. Sim, porque é isso. Quando o Netuno, ele te mostra uma coisa, sem te dar explicação, fica por nossa conta. O que isso aqui significa? Eu vou focar nisso, eu vou focar nesses três, eu vou focar nisso aqui, eu vou focar no todo. E aí a gente vai expandindo e aguçando a nossa percepção intuitiva, porque ele nos leva a isso. Para conseguir se relacionar com esse planeta, é por esse lugar intuitivo, emocional, além da mente. Porque se eu tentar mentalmente entender, eu vou só me embaraçar. Agora, é isso, né? Netuno me mostrou isso. Se eu tentar entender, nossa, o que é que ele quis, agora, daqui a pouco eu vou olhar isso aqui e eu vou lembrar que lá na minha infância eu tinha um caderno de recordações que tinha esse símbolo na capa. Ah, bom. Então, é algo relacionado com aquilo lá. E
Netuno, ele tá enxergando de longe, então ele também nos afeta num nível coletivo, mas o modo como a gente capta ele é bem individual, sim. Porque aí é isso. Eu entendi que é isso, ninguém vai poder me dizer que não é. Porque um símbolo, uma sensação, uma emoção, uma intuição, ela é minha. Então os planetas transpessoais, eles têm isso. Eles se comunicam com nós a nível coletivo, mas nós percebemos e captamos eles num primeiro momento a nível individual, sim. Então, a casa onde nós temos Netuno no nosso mapa vai ser uma casa, vai ser um cenário onde a gente é muito guiado pela nossa intuição, pela nossa imaginação, pela nossa percepção além do mental. Vai ser uma área da nossa vida que às vezes vai ter momentos que vai parecer turva, vai parecer bem abstrata. A gente vai ficar com aquela sensação de que não tô conseguindo enxergar, não tô conseguindo saber o que isso aqui tá querendo me dizer. Então, que assuntos que se tratam dentro dessa casa vão ser assuntos que eu vou ser levado a usar minha imaginação para poder seguir adiante nesses assuntos, para poder interagir com esses assuntos, criar com esses assuntos. Netuno nos fala sobre a transcendência do ser, o desconhecido que somos. Desperta memórias espirituais, relembrando o nosso lar primordial, da onde viemos e para onde naturalmente desejamos retornar. Então, Netuno o lugar onde ele se encontra, o lugar aonde ele nos contata é muito distante desse desenho aqui. Ele nos enxerga. Ele nos enxerga de uma maneira turva. Por isso que o contato, ele é nessa sensibilidade, além dos nossos sentidos físicos, além do mental, é algo além. São sensações, é invisível. O Netuno, ele vai falar do invisível. Porque sim, se a gente vai imaginar a nossa conversa com Netuno, é como se a gente tivesse... É embaçada. É embaçado. É isso aí mesmo. E é isso. Essa é a função dele. E claro, é ele em relação a nós e nós em relação a ele. Não é que ele é assim, num sentido de ele interagindo com outros pontos em volta dele, mas ele interagindo com a gente e a gente com ele é sim sobre isso. Então, ele vai falar sobre o desconhecido que somos. Ele vai falar sobre isso que eu não sei explicar, eu não sei dizer, eu não consigo dar uma palavra para isso que eu tô sentindo. Desperta memórias espirituais, relembrando o nosso lar primordial. Então, por quê? Porque quando eu não consigo
consigo definir algo, porque é isso. Essa não definição que tem na nossa comunicação faz com que eu acesse lugares dentro de mim. Naturalmente, a gente vai acessar isso porque nós vamos sempre buscar algo para definir, porque é da nossa natureza isso. Ainda mais aqui na Terra. A gente quer definir. Não tendo isso, a gente vai buscar algo para definir. Então, a gente vai acessar memórias espirituais, sensações desconhecidas que estão além daquilo que a gente conhece aqui e que são nossas e que sim, a gente pode compartilhar elas também a nível coletivo, sim, no sentido de um grupo de pessoas terem sensações semelhantes, passarem por situações semelhantes. Sim. Relembrando o nosso lar primordial, da onde viemos e para onde naturalmente desejamos retornar. Sim, Netuno, ele tá falando, então Netuno ele tá falando também de um limite, assim como Saturno. Ele tá falando de um limite da transcendência do limite, mas que é um limite também. E que é algo completamente abstrato. Então é isso, a casa onde a gente tem Netuno, ela vai ter essa coisa abstrata, mas ao mesmo tempo é uma área onde a gente se a gente se deixa levar, se a gente confia naquilo que está acontecendo nessa área, se a gente confia na nossa intuição, nas nossas sensações aqui, ela se é uma área que a gente sonha muito e que a gente realiza sonhos, os nossos. São os nossos sonhos, que podem estar conectados com outros sonhos de outras pessoas. Porque é isso, Netuno ele enxerga desse lugar amplo. A nossa comunicação com Netuno, ela é em si um sonho. E isso dá muitas possibilidades, porque dentro de um sonho, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso sonhar como eu quiser sonhar. Então, a área onde eu tenho Netuno é uma área de possibilidades infinitas. Porque é isso, o Netuno, ele fala desse limite que... Ele fala de eternidade, ele fala desse infinito que nos envolve. E o signo onde ele se encontra é a vestimenta, então, desse Netuno. Como que esse signo, onde o Netuno se encontra no nosso mapa, como que ele sonha? Quais são os sonhos desse personagem? Como seria se esse personagem tivesse vida completamente própria? Como que seria? O que ele faria? Como é que seria isso? Netuno, ele vai propor isso, ele vai dar vida pro signo, ele vai dar imaginação. É o lúdico, né? Então é isso.